gente está indo para o Louvre agora. O Louvre é um museu imenso, você vai ter um takezinho agora aqui. Como é que é o cotidiano do Carlos Mazzotti aqui na França? Já chegamos agora na Euro Disney, a Disneylandia europeia. Você já está vendo o Pluto ali no fundo, o Pluto Papai Noel. Já acostumou com o frio, Carlão? Já. Bom, como eu havia dito anteriormente, aqui é a Praça do Louvre. Do outro lado é o Museu do Louvre. Um pouco mais à frente nós temos a Torre Eiffel. E olha só, jogando a Torre Eiffel, você vai ver a Torre Eiffel. E tem até churrasquinho de gato aqui, você vai ver tudo isso. Dá uma olhadinha. Em Paris existem vários arcos do triunfo. Este, o Arco do Triunfo do Carrossel, ele fica em frente ao Museu do Louvre, do outro lado da rua. Napoleão Bonaparte mandou construí-lo em homenagem ao Grande Exército. Foi inaugurado em 1809. O baixo relevo no arco ilustram as batalhas do Exército. Museu do Louvre. O seu nome significa lugar fortificado. Originalmente, uma fortaleza no fim do século XII para proteger Paris de invasores vikings. Depois, ampliado e transformado em um palácio, servindo de moradias para os reis. Em 1793, virou museu, com obras confiscadas de reis e nobres franceses durante a Revolução Francesa. Só em 1981 foi anexada a pirâmide de vidro da entrada central do arquiteto, já invertida somente em 1991. Um dos museus mais famosos do mundo. Tem uma coleção de aproximadamente 380 mil itens. São antiguidades orientais, egípcias, gregas, etruscas, romanas, arte do Islã. Bom, aqui é a entrada do Museu do Louvre, que é grande pra dedéu, que vocês já viram aí. Custa 9 euros adulto e 6 euros de 18 a 25 anos. Aqui é assim. Século XV, mas com toda a modernidade que você está vendo. Aqui é o hall de entrada do Museu do Louvre. Daqui a pouquinho você vai ver. Pessoal. Esse é um quadro de Napoleão no campo de batalha em 1807. Ele foi pintado por Anthony de Barron. Ele morreu em 1835. Olha só essa pintura. Deu.
quadro da Revolução Francesa. Foi pintado em 1838 também. Lembrando que a Revolução Francesa se deu no dia 28 de julho de 1830. Cerimonial de coroação do Napoleão, que aconteceu exatamente na Catedral de Notre Dame. E tem algumas crianças agora aqui, acompanhadas pelo seu docente, professor, explicando a respeito do quadro. E o Herbert vai poder traduzir para a gente algumas coisas que ele está dizendo ali, né? Estou dizendo que essa foi uma das maiores cerimônias que a França já teve. Foi a coroação de Napoleão Bonaparte pelo Papa VII. E que Napoleão queria transformar Paris no centro do mundo. Mona Lisa, La Gioconda, quadro de Leonardo da Vinci, que é a obra de arte mais conhecida do mundo. Seu tamanho é de 77 centímetros por 53 centímetros. Esse é o quadro de Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. É o que é mais esperado aqui no Louvre. Você vai ver agora o detalhe lá no fundo. A mulher do sorriso enigmático tem algumas versões da sua identidade. Seria um autorretrato de Da Vinci? Uma mulher para quem ele trabalhava? Ou uma mulher de um influente comerciante de Florença? Esta é a versão mais aceita. Mona Lisa, um quadro viajado da Itália para a França, com seu dono criador, onde permanece até hoje. Essa é uma das obras mais cobiçadas do mundo inteiro. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Também viajou para os Estados Unidos, para o Japão, exposições temporárias, mas claro, com um seguro milionário. Complementando essa história, do qual a Mona Lisa, ela começou a ser pintada por Leonardo da Vinci em 1503 e ela conseguiu ser terminada em 1506. Portanto, 3 anos para a conclusão dessa obra-prima, uma obra avaliada das mais caras do mundo. Ela foi inspirada em Lisa Gerardi, né? Ela é esposa de Francesco Gerardini. Francesco del Giocondo. E a Mona Lisa, então, tem um título também. Mona Lisa, a Gioconda. Não é à toa que tem um vidro à prova de balas, protegendo, já que atingiram, com ácido, pedra, xícara, além de ter sumido por alguns anos, quando foi roubada do Louvre em 1911. Reapareceu alguns anos depois, através de um italiano, Perugia, que disse que queria devolver a obra à sua pátria de origem. E foi a partir daí que ela ganhou fama.
mais algumas obras de Leonardo da Vinci. Não é só Mona Lisa, olha só. Obras realmente dignas. Estas obras foram feitas 400, 500 anos antes de Cristo. O Museu do Louvre tem uma visitação de quase 10 milhões de pessoas por ano. É de 400 anos antes de Cristo, segundo as anotações aqui do Museu. Olha. De 1500, 1200, 1600 anos antes de Cristo. E aqui é o local onde eles são formatados. Formatado era na época agora, com computador e tudo, mas aqui é onde se molda essa rapaziada. Mas aqui é um salão inteiro só com sarcófagos, com catacumbas e tudo mais. Ué mesmo.
porta e vai, Esse é o Zé Bonitinho. Esse é o cara. Après, on va le faire avec lui. J'ai un peu la main et où la fortune est au bout du rêve. This is the legendary American West, where the rivers still run free and anyone's dream can turn to gold. Tá muito frio aqui na Euro Disney. Vamos ver se a gente vai qualquer dia na verdadeira Disneylândia. Changes in my life. Changes in my life. You will see in time. Changes in my life. I won't need. Cai o sol de repente, entra a noite, um frio de rachar. Pelos nossos cálculos, o que? Menos 4. Passando pra dar outra. É possível que tava aqui a gente Ele terminou o trabalho da A missão dele aqui terminou. Mais si chacun fait sa part, déjà, c'est bon. C'est bon, c'est bien, déjà, si chacun fait sa part. Vai agarrar a voiture, vai limpar, tem a tudo, e vai lá. Mas a gente já mostrou como é que é o cotidiano do Carlos Mazzotti aqui na França. Como é que ele chegou até Paris? Brasileiros de sucesso aqui em Paris, na França. Na verdade, Chalon, né, Carlos? Chalon sur Saône. Isso, eu comecei minha carreira na Saint-Gobain em Porto Ferreira como mecânico de manutenção. Um ano logo após como responsável de matéria-prima em Porto Ferreira mesmo, onde eu sou nascido. Em 1993 fui transferido para São Paulo, onde fiquei 4 anos e onde eu fiz um estágio aqui na França mesmo, 6 meses pela Saint-Gobain. Em 2007, em 1997, assumi toda a responsabilidade da elaboração do vidro do Brasil, da Saint-Gobain Brasil. Em 2004 fui transferido aqui para Saint-Gobain da França, na sede.
como responsável de desenvolvimento de fornos e feeders, que são equipamentos para fornos de vidro. E em 2008 estamos retornando para o Brasil novamente para assumir a direção da elaboração do vidro da América Latina. De 1990 a 1993, Engenharia Química na UNAERP, com o professor João Álvares Costa como responsável do departamento. E também está voltando para o Brasil de novo para dar sequência nessa sua carreira brilhante. É exatamente isso. Eu devo voltar lá para dirigir um centro técnico de toda a América Latina e provavelmente daqui 2, 3 anos retornar para cá também para assumir uma outra direção aqui. Aí não tem limite, né? Isso vai depender de mim. Qual foi a sua maior dificuldade vindo aqui para a França, Carlos? O clima, a língua, a família, a adaptação da família ao sistema, à cultura francesa. Todos eles fizeram o colégio e o ginásio aqui na França. O Herbert conseguiu entrar numa faculdade e eu e minha filha no liceu, que é o colégio, né? E eles se adaptaram bem, mas o primeiro ano foi difícil. Você está me dizendo que aqui na França você tinha 40 dias úteis de férias. Lá no Brasil você vai ser 30 dias corrido. Vai ser duro adaptar isso, né? Vai, mas a gente está acostumado. A gente já veio de lá com essa habitude, com esse costume, então lá vai ser fácil, não vai ter problema não. Tá certo. Então, dá o seu recado aí. Não, é simples. Eu falo que a gente tem que estar preparado para tudo. Tudo é possível na vida, basta a gente querer. O cavalo vai passar selado na nossa frente. A gente tem que estar, primeiro, preparado para montar no cavalo e, segundo, querer montar no cavalo. Porque se você não estiver preparado, você vai cair ali na frente. Se você não quiser montar, pode ser que ele não passe mais. Então, vai da vontade de cada um. Todo brasileiro ele é muito valorizado aqui fora pelo jeitinho, a gente fala jeitinho brasileiro, mas não é que nós temos criatividade, muita criatividade que o europeu não tem. Então você, brasileiro, ao invés de ficar reclamando, prepare-se. Porque é o que aconteceu com o Carlos. O Carlos estava trabalhando lá na Saint-Gobain, no Brasil. A Saint-Gobain bancou parte da sua faculdade. Ele já estava preparado, mas ficou mais preparado ainda para vir assumir um cargo importantíssimo aqui em Châlons. Châlons é uma cidade de 60 mil habitantes e o Herbert ele estuda em Dijon, já 100 mil habitantes. Dijon é um pouco maior, 100 mil habitantes e faculdade pública, que aqui não tem, dificilmente você vai encontrar privada, e do mesmo nível que a gente tem da nossa faculdade no Brasil. Então, tá aí para você. Negócios e prosperidades. A prosperidade do Carlos, que inclusive em outros programas nós vamos estar mostrando no Brasil como é que ele está desenvolvendo o trabalho. Grande abraço a você, Carlos, e obrigado pela acolhida aqui na França. Ok, boa sorte aos brasileiros e até breve. Obrigado.